através das ofertas que foram enviadas. Então, irmãos, quem ainda não depositou a sua oferta da campanha de missões, não tem importância se não depositou domingo passado, se não tem hoje, pode depositar no próximo domingo. Quando você sentir o desejo, só é você especificar que é para missões, né? Num papelzinho você coloca junto da sua oferta, e não importa também o valor, porque aquele valor que você coloca lá é enviado para o campo missionário. E a carreta é um sonho, foi um sonho lindo que foi idealizado, né, de uma forma tão magnífica, que o nosso Deus acabou contemplando o povo batista. Então, nós teremos agora essas duas orações com as irmãs. A nossa temática. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso eterno Pai, entramos na Tua presença, ó Deus, com os nossos corações gratos. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem cuidado de nós. Deus, neste momento eu quero assim te apresentar as nossas famílias, cada lar aqui representado, ó Deus, e de uma forma assim, ó Deus, muito grata, Senhor, pelo que o Senhor tem feito na minha família, pelo que o Senhor tem feito, ó Deus, na minha vida, Pai. Diante assim, ó Deus, a querer assim, ó Deus, testemunhar do que o Senhor tem feito. Enquanto assim, ó Deus, muitas vezes a medicina, ó Deus, fala de algo que pode estar errado, pode ser que vai dar errado. O Senhor vem com a tua mão, ó Deus, sobre as nossas vidas, sim. Porque o Senhor vai assim além da medicina, Pai. E a minha gratidão, ó Deus, a Ti, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na minha família, dentro do meu lar, Pai. Quero te apresentar, ó Deus, cada família que está aqui, cada família que está, ó Deus, sofrendo no leito de um hospital, ó Deus, que o Senhor possa estar assim, ó Deus, visitando cada pessoa que se encontra, assim, ó Deus, passando por luta, por enfermidade, amém, seja ela qual for, ó Deus, que o Senhor possa estar no controle de tudo, amém, que as famílias possam estar assim, ó Deus, se rendendo aos teus pés, Pai, e te pedindo assim, ó Deus, e confessando o Senhor como o Salvador das nossas vidas, ó Deus, e reconhecendo, Pai, que sem Ti nós não somos nada, sem Ti nós não podemos viver, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por esta igreja, por cada família aqui, ó Deus, pela família pastoral, Senhor, que o Senhor assim nos conduza, Pai, em segurança, abençoando assim, ó Deus, a nossa semana, ó Deus, que o Senhor esteja assim, continue nos livrando, ó Deus. Nós sabemos, ó Deus, que a nossa cidade está assim, um caso sério, ó Deus, de muito acidente, ó Deus, mas o Senhor tem nos guardado, Pai. E é por isso, ó Deus, que nós te agradecemos, Pai. Porque o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado de todo mal, Pai. Muito obrigado, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Oremos. Ó Deus Pai, Todo-Poderoso, grandioso és Tu, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai. Pai, queremos nos colocar aqui na Tua presença, ó Deus, e te agradecer, ó Pai, por cada um, por cada vida, ó Deus, que chegou aqui à Tua casa, meu Pai. Que essas vidas, Senhor Jesus, não saia daqui da mesma forma que entrou, ó Deus. Que Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, venha assim estar tocando cada coração, ó Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento o campo missionário, ó Deus. E assim também te agradecendo, Senhor, porque nós podemos propagar a Tua palavra livremente. Onde nós sabemos, ó Deus, que em alguns países, ó Pai, a Tua palavra é proibida, ó Deus. E nós podemos estar assim livres para te adorar, para te engrandecer o Teu nome, para pregar a Tua palavra até os confins da terra, ó Deus. Pai, quero te apresentar cada missionário, ó Deus, que está aí nos campos, Senhor Jesus. Que o Senhor venha estar assim, pondo a Tua mão, Senhor, sobre a vida deles, meu Deus. Protegendo, livrando de todo o mal, Senhor Jesus. Porque nós sabemos, ó Pai, que
É difícil, não é fácil estar assim, fora dos nossos lares, ó Deus, fora das nossas famílias, do nosso conforto, mas ainda assim, Senhor, eles estão lá, seja onde for, levando a Tua palavra, Senhor Jesus. Muito obrigado, ó Deus, que o Senhor esteja assim, protegendo, cuidando de cada um deles e dando sabedoria, ó Deus, para estar assim, cada dia mais propagando a Tua palavra, ó Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Em Teu nome santo que eu te oro. Desde já eu te agradeço. Amém. Amém, Senhor. Amém. Obrigada, irmãs. Deus abençoe sempre. Vamos mais uma vez abrir as nossas Bíblias, agora no Salmo de número 47. O Salmo de número 47. Salmo de número 47. Batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. E escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Amém. Mais uma vez convido para o momento de louvor, e nesse momento nós também estaremos louvando ao nosso Deus, não somente com as nossas vozes, mas também com as nossas ofertas e as nossas primícias. Aqueles que tiveram se colocado em pé novamente para estar louvando e engrandecendo o nome de Deus, falando que quem é grande é só o Senhor. Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra, grande é o Senhor. Ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor, himnos de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Senhor Deus, te agradeço por esse momento. Estamos aqui louvando e engrandecendo teu nome, por esses dízimos e ofertas que foram depositados, e também, ó Deus, a primícia. Que o Senhor, Deus, seja com cada um dos irmãos que colaboraram para o engrandecimento da tua obra. E também, ó Deus, pelo decorrer desse culto, e também, ó Deus, pela mensagem logo mais. Nos dê uma noite excelente na tua presença e uma excelente semana. Em nome de Jesus, amém. Para que, só explicando para aqueles que podem não compreender o momento, então, as primícias é algum gênero alimentício que nós trazemos, né? Nós não trazemos apenas hoje, mas nós ficamos trazendo durante o mês, quando é necessário. E esse alimento, ele é formado cesta básica para estar abençoando famílias, suprindo a fome de famílias, ou ajudando a diminuir a fome de famílias. E nós louvamos a Deus porque esse é um momento em que nós podemos testemunhar do cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Porque se nós estamos ofertando, é porque o Senhor já supriu a nossa necessidade. Não é verdade? Então, e a palavra de Deus nos diz que é melhor dar do que receber. Então, se eu estou entregando,
é porque o Senhor já supriu a minha necessidade a ponto de abençoar também outras pessoas. Tá bom? Então, mais uma vez, nós vamos abrir as nossas Bíblias agora no Salmo de número 119. E após essa leitura, eu convido o pregador da noite. Salmo de número 119, a partir do versículo 40. Salmo 119, nós vamos ler do 40 até o 47. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos, vivifica-me por tua justiça. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. E saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais da minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei para todo o sempre, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Amém. E para que nós possamos amar a palavra de Deus, nós precisamos conhecê-la. Porque nós só podemos amar alguém ou algo que a gente conhece. Então, o irmão Carlos Alberto está, pastor Carlos Alberto. Meus irmãos, eu saúdo a cada um com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Como é bom estar juntos na presença de Deus, irmãos. Eu queria utilizar esse momento também para reforçar, tá, o nosso agradecimento, eu e a minha família, por tudo que vocês fizeram, tá, e fazem por nós. Na sexta-feira nós tivemos aí o chá de fraldas do Benjamin, momento muito abençoador, tá bem? Então fica aqui a palavra de gratidão, tá? Irmãos, eu quero estar assim passando os avisos dessa semana, e eu queria que vocês prestassem bastante atenção, que nós vamos ter uma modificação, tá, na nossa programação nessa semana, tá certo? Amanhã nós não teremos o momento de oração, como nós sempre fazemos toda segunda-feira pelo Google Meet, tá certo? Nós iremos fazer a oração na quarta-feira, pelo Meet, de 8 às 9. E eu vou explicar para vocês por quê. Na terça-feira, os irmãos do PGM, nós do PGM, iremos ensaiar aqui na igreja, porque no próximo final de semana nós temos a festa da multiplicação, tá? No próximo domingo. E na quinta-feira nós temos o culto de ação de graças por um ano do grupo das meninas da célula. Tá bem? Como na sexta-feira nós temos departamentos, sábado e o domingo, então iria ficar muito puxado, né, muito sobrecarregado, nós marcarmos o culto presencial na quarta. Então nós vamos cancelar a oração da segunda pelo Google Meet e vamos colocar para quarta-feira, de 8 às 9 horas. Não precisam vir para a igreja, nós vamos enviar o link e nós vamos estar tendo esse período de oração, tá ok? Não é de costume, mas eu vejo que é necessário, tá? Na quinta-feira, eu vou convidar a Fabíola para vir aqui, pode ser? Então pronto, na quinta-feira, irmãos, toda a igreja, todos vocês, amigos que nos visitam, estão convocados, convocados a participar desse culto de ação de graças, tá bem? Eu tenho acompanhado as atividades, a vivência, na verdade, desse grupo, e o que nós vamos aqui, na verdade, celebrar é o que o Senhor tem feito
nessas mulheres e por meio dessas mulheres. O quanto o Senhor tem derramado da sua graça, da sua bênção e do seu Espírito. E elas que têm participado e quem está acompanhando sabe o que eu estou falando. Tá? Então eu convido vocês, 19 ou 19h30? 19h30, né? Então 19h30 horas, todos vocês estão convidados a participar desse momento de muita festa e muita alegria na presença de Deus. Amém? Ok. Na sexta, MCM, as mulheres estarão se reunindo aqui na igreja, 19 horas, assim como os departamentos Embaixadores do Rei, 19 horas, e a União Masculina, creio que irá retornar às 19h30 horas. Irmãos, no sábado, as Mensageiras do Rei, as meninas aí, 17 horas, aqui na nossa igreja. E às 19 horas, a Jubai, está confirmado aqui, na igreja. E domingo pela manhã, 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica dominical, a melhor escola. Olha que o negócio está ficando bem ensaiado, viu? 19 horas, 18 horas, o próximo domingo, nosso culto de louvor e adoração. Irmãos, nesse sábado, ontem, nós tivemos um momento muito especial, momento ímpar, né? Estiveram aqui conosco o pastor João, juntamente com alguns jovens lá da Igreja Batista da Convenção em Vaze Alegre, pastor Antônio e o pastor Álvaro, que é o presidente da Jubac. Estivemos aqui realizando juntamente com a nossa juventude a pré-conjubac, de forma simultânea, porque aqui no Iguatu, agora vai me lembrando aí, Raquel, qual era a outra cidade? Brejo Santo e Timbaúbas, em Juazeiro do Norte. A pré-conjubac, pela primeira vez, de forma presencial, aconteceu em 3 cidades diferentes. E o Álvaro, o pastor Álvaro, estava falando, foi uma experiência incrível. Porque se eles realizassem numa cidade só, nós não poderíamos talvez ter ido até lá. E vice-versa. E assim eles fizeram e perceberam que foi muito abençoador. A maioria das igrejas da região Centro-Sul e Cariri puderam participar desse momento. Tá? Então eu parabenizo os nossos jovens. Tá bem? Eu sei que vocês estão cansados, viu? Eu sei disso. Tá? Mas aí vocês vão ter aí essa semana para descansar bem. E claro, quem faz faculdade não, né, Bia? E claro que a gente sabe que realizar a obra de Deus dá trabalho e cansa, mas é prazeroso. Tá, irmãos? É muito prazeroso. Então eu louvo a Deus por isso. Parabéns, jovens, a todos vocês pelo esforço. Nós reconhecemos que vocês cansaram muito, trabalharam muito, mas foi um momento muito abençoador. Tá bem? Meus queridos, eu quero saudar os nossos irmãos, os nossos amigos que nos visitam essa noite, tá bem? Eu sempre gosto de saudar os nossos visitantes juntamente com a igreja, tá? Tem alguém aqui que está vindo pela primeira vez hoje, ou a segunda? Ok, seja bem-vinda em nome de Jesus. Está com a irmã Tereza, não é isso? Ok. Como é que a igreja recebe os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Volte sempre, traga mais gente, que Jesus fique contente. E a voz de Francilda, meu Deus, sobressai. Ela é o carro-chefe dessa recepção. Vamos lá. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. A partir do versículo 17. Os pequeninos, quem vai ser a tia? Marciane? Ok, espere um pouco aí, Marciane, que a gente vai orar, tá bom? As crianças até 9 anos, já estão todas aí? Vamos orar pelos pequenos. Senhor Deus e maravilhoso Pai, nós pedimos nesse momento a Tua bênção toda especial para as nossas crianças. Pedimos pelas tias que irão ministrar a Tua palavra ao coração delas. Que essa palavra, ó Deus, que essa semente possa ser lançada nesses coraçõezinhos e venha dar fruto para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, aqueles que encontrarem, por favor, se coloquem em pé, aqueles que tiverem condição também. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 17
até o versículo 20. Creio que todos encontraram. Diz assim a palavra de Deus: Voltaram os 70 com uma alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se submetem a nós. Disse-lhe Jesus: Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Eu quero ler o 21 também. Naquela mesma hora alegrou-se Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim o quis. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos nesse momento a atuação, a cooperação, a instrução, a liderança do Espírito Santo. Que o Senhor ministre a Tua palavra a cada coração, Pai. Tu conhece cada vida, Tu conhece cada coração, Tu conhece a nossa estrutura, Tu sabes que nós somos pó. Tu sabes, ó Deus, do que nós não queremos ouvir, mas precisamos ouvir. Então que o Senhor nos dê graça para que nós compreendamos o que o Senhor quer comunicar conosco essa noite. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, meus queridos. Eu quero falar um pouco hoje sobre orgulho, especificamente orgulho espiritual. Quero falar também um pouco hoje sobre motivação. Motivação de servir a Jesus. Motivação de seguir ao Senhor Jesus. Normalmente, quem costumeiramente prega, quando termina de pregar no domingo, vai para casa já com uma pergunta no coração: Senhor, o que é que eu vou pregar domingo que vem? Quem ouve tem a oportunidade de ruminar durante a semana, né, de estar aí nos pequenos grupos, conversando, debatendo a mensagem. Mas talvez quem prega costumeiramente, às vezes não tem esse tempo. E quando foi na quarta-feira, porque eu tirei a terça-feira para pescar, pensa no pescador, gente, e descansar mesmo. E aí quando foi na quarta-feira, orando ao Senhor, pedindo graça, lá no trabalho, o Senhor me entregou essa mensagem. E aí eu procurei absorver, ver o que ele queria falar comigo para compartilhar hoje com os irmãos. Tá? Quando nós lemos todo o capítulo 10, nós vamos perceber que o Senhor Jesus, ele comissiona, em algumas versões 72, na minha versão 70 discípulos. E a diferença dos dois não vai nem diminuir nem aumentar a autoridade das Escrituras. E quando ele comissiona aqueles discípulos, ele envia-os a pregar nas aldeias, nos vilarejos, a questão do reino dos céus. E ele tinha algo em vista. Ele iria depois para poder também estar anunciando aquelas pessoas que o reino dos céus havia chegado. Que a promessa de Deus aos patriarcas, que a promessa que Deus fez aos profetas em todo o Antigo Testamento, para aquilo que apontava para a vinda do Messias, esse tempo, ele havia chegado. E que era necessário agora haver arrependimento. Arrependimento e fé são os pré-requisitos para que um homem possa alcançar a salvação.
arrependimento dos seus pecados e fé na obra do Calvário. Fé no que Jesus Cristo fez por cada um de nós na cruz do Calvário. E Jesus talvez tenha feito aquilo que nós chamamos hoje, quem é acadêmico, de estágio básico. Porque Jesus caminhava, ensinava, mas agora Jesus está dizendo, agora vocês vão fazer. Agora vocês vão começar a realizar. Agora vocês vão começar a ter a experiência prática de anunciar o reino dos céus. Meus queridos, eu fico aqui imaginando aqueles discípulos saindo de 2 em 2, de casa em casa, realizando maravilhas em nome do Senhor. E eu fiquei imaginando também no texto o quanto foi empolgante, o quanto foi maravilhoso eles veem com seus próprios olhos maravilhas sendo feitas. E então, eles recebem a instrução e voltam a Jesus e relata ao Senhor Jesus o que havia acontecido. E Jesus, ele usa essa ocasião para adverti-los a respeito do orgulho espiritual e a respeito também de qual era a verdadeira motivação pela qual eles estavam realizando a obra para o Senhor Jesus. Meus amados, é muito importante compreender isso. Motivação. O que é motivação? É um motivo que te leva a uma ação. É o que motiva você a realizar algo. E quando se trata da obra do Senhor, do reino de Deus, ou até mesmo pelo fato de você ter vindo aqui essa noite, uma pergunta deve pairar em nossa mente e em nosso coração: por qual motivo eu estou aqui? Qual a minha verdadeira motivação de querer servir ao Senhor Jesus? De ser um discípulo de Jesus? Ou de ter vindo até aqui essa noite? Qual a nossa verdadeira motivação? Eu diria que o ministério desses discípulos em anunciar o reino de Deus era apresentar Jesus para essas pessoas. Fazer com que essas pessoas tivessem um entendimento acerca do que Jesus veio realizar. E eu creio, meus queridos, que a obra primordial da Igreja do Senhor é exaltar o nosso Salvador. Acompanhado disso vem equipar os santos, o povo de Deus se qualificar para evangelizar aqueles que querem se encontrar com o Senhor. No último encontro que nós tivemos no nosso PGM, lá na casa do amigo da irmã Iracilda, de trabalho, lá na Vila Cajazeiras, meus amados, nós podemos perceber, como todas as vezes nós percebemos, que as pessoas carecem da palavra, carecem do Evangelho, carecem de Deus. Ninguém tem vida plena, alegria verdadeira sem Jesus. E eu creio que Jesus, quando diz, olha, vocês vão anunciar que é chegado o reino dos céus, ele sabia e sabe que o coração do homem, que no coração do homem existe um vazio existencial, pela qual só aquele que é dono da vida e tem poder sobre a vida e sobre a morte pode preencher. O ser humano, ele pode procurar preencher seu coração em qualquer coisa, em qualquer lugar. Ele não vai preencher. Porque só Deus, só o Espírito Santo pode trazer alegria plena no coração do homem. E se você veio até aqui essa noite com o propósito de conhecer mais acerca desse Deus que nós servimos e tem operado maravilhas, a minha oração é que o Espírito Santo faça você compreender
quão maravilhoso é esse Jesus. Amém? Meus irmãos, esse capítulo 10, quando nós estudamos todo, e essa missão que Jesus designa para esses 70 discípulos, tem 4 características básicas que nós podemos observar. A primeira é que Jesus, ele é aquele que comissiona. Ele é aquele que chama. Ele é aquele que busca. Ele é aquele que procura. Muitas vezes nós achamos que nós procuramos a Deus, que nós buscamos a Deus. Mas na verdade Deus é quem está buscando a cada um de nós. Ele mesmo diz lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15: eu vim buscar e salvar aquilo que havia se perdido. Jesus é quem vai ao nosso encontro e deseja nos salvar. E ao mesmo tempo que Ele salva, Ele comissiona. Ele tem um propósito. Ele não nos chama apenas para contemplar, mas para participar do projeto do reino de Deus que Ele tem a realizar nesse mundo. E de geração após geração, Ele tem levantado pessoas improváveis para realizar coisas extraordinárias. Segundo lugar, o mesmo Jesus que comissiona é aquele que instrui. Se você for observar do verso 2 até o verso 12, ele vai dar ali várias instruções de como é que eles deveriam proceder naquela missão de anunciar o reino de Deus. Como é que a igreja deve caminhar? A igreja de Jesus, sob a sua instrução, sob a sua orientação, aquilo que Ele instrui na sua palavra. O mesmo Jesus que comissiona é o mesmo Jesus que instrui. Ele quer instruir a minha vida. Ele quer instruir a sua vida. Ele quer instruir a nossa vida para algo que Ele quer realizar. Se você ainda não compreendeu o que Jesus quer realizar através de você, eu quero fazer uma pergunta. Você já perguntou para Ele o que Ele quer? Se não, pergunte: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer realizar por meio da minha vida? Eu tenho absoluta certeza que em algum momento da sua caminhada, Ele vai falar com clareza o que Ele deseja da sua vida. Tanto de forma pessoal, como de forma coletiva, por meio da sua igreja. E em terceiro lugar, o mesmo Jesus que comissiona, o mesmo Jesus que instrui, é o mesmo que capacita, é o mesmo que dá poder e autoridade para a sua igreja realizar a sua missão. Se você observar lá no versículo 19, quando os discípulos retornam, relata para Jesus o que havia acontecido, Ele diz: eu vos dei autoridade. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, isso que vocês realizaram, não é porque vocês têm poder em si, não é porque vocês têm capacidade em si, não é porque vocês são um grupo de pessoas especiais, melhores do que outras, intelectuais, não. Vocês realizaram isso porque eu conferi a vocês poder e autoridade para realizar uma obra e uma missão que não é de vocês, mas é minha. E quando nós respondemos o chamado de Deus, quando nós abrimos o nosso coração para Deus, para que Ele realize aquilo que Ele deseja realizar, Ele nos confere poder e autoridade pelo seu Santo Espírito para a igreja triunfar, mesmo diante de muitas adversidades. Vocês creem nisso? Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Às vezes, nós fazemos uma pergunta e às vezes até uma afirmação. A pergunta é: será que eu vou ser capaz? E a outra afirmação é: eu não tenho capacidade.
Meus irmãos, todas as pessoas, descrito aqui na Bíblia Sagrada, que realizou algo em nome do Senhor, confiou, eles tiveram, por algum momento, esse mesmo sentimento. Eu não tenho essa capacidade. E isso, por um lado, é bom. Por quê? Porque quando nós nos sentimos incapazes de realizar algo para Deus, qual é o nosso único recurso? É o próprio Deus. E quando nós olhamos para esse único recurso, que é o próprio Deus, nós, na verdade, estamos olhando para o único que realmente pode realizar alguma coisa. E o grande perigo que nós corremos na caminhada é de querer realizar coisas para Deus com a nossa própria força, com a nossa própria inteligência, com o nosso próprio ser. Nunca funcionou, não funciona e jamais vai funcionar. Porque o único que pode realizar maravilhas é o nosso Senhor e Salvador Jesus. E em quarto lugar, meus queridos, o mesmo Jesus que comissiona, o mesmo Jesus que instrui, o mesmo Jesus que capacita, dá poder e autoridade para a sua igreja triunfar, é o mesmo Jesus também que presta contas e sonda as nossas motivações em segui-lo. E agora nós vamos entrar naquilo que eu quero desenvolver mais essa mensagem, pela graça de Deus. Quando os discípulos chegam para Jesus e relatam o que aconteceu, Jesus, ele vai falar: eu vi Satanás como um raio cair, e já mostra ali que ele já era caído. Não é porque os discípulos estavam fazendo aquilo que era mais forte do que ele já é caído. Eu tenho poder, eu que o derrotei, eu que o destruí, as suas obras. E aí Jesus fala que ele que deu autoridade, e diz aqui no verso 20: mas não vos alegreis. Mas não vos alegreis. Em algumas versões, na versão King James, que é uma versão muito boa de ler a Bíblia, uma versão bem de uma linguagem compreensível, antes de dizer isso, ele diz: atentai, preste atenção, olha o que eu vou falar, cuidado, não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem, antes se alegrem pelo fato do nome de vocês estarem escrito no livro da vida. Por que é que Jesus falou isso? Os discípulos estavam empolgados. Os discípulos estavam maravilhados. Eles presenciaram e viveram coisas que eles nunca haviam presenciado e vivido. E isso trouxe muita alegria aos seus corações. Até aí tudo bem. E quando eles chegam para Jesus, o relato que eles passam para Jesus não está concentrado naquilo que Jesus fez na vida deles, mas naquilo que eles estavam fazendo, mesmo que fosse no nome de Jesus. E esse alerta não foi casual. Havia uma preocupação do Senhor. Se eles se acostumarem com a performance, com os resultados, mesmo que seja em meu nome, eles incorrem no risco muito grande, o do orgulho espiritual, o do eu estou realizando, mesmo que em nome de Jesus, o do eu estou fazendo, o do eu estou orando e a coisa está acontecendo. Meus queridos, vocês acham que essa armadilha
do próprio Satanás, só serviu nesse tempo, para essa época contextual? Não. Não. Se nós não nos atentarmos na nossa caminhada, nós iremos nos alegrar, ou se acostumar se alegrando, sempre nos resultados daquilo que nós estamos envolvidos e realizando, e não naquilo que Jesus realizou, naquilo que Ele fez e naquilo que Ele pode fazer. Então é como se Ele estivesse dizendo, olha, e Ele diz no verso seguinte, eu me alegro com isso, eu estou feliz com isso, porque Deus desvendou os corações de vocês, o Espírito Santo abriu a mente de vocês, e vocês estão compreendendo a missão, estão compreendendo o que eu vim fazer. Mas a primeira alegria de vocês, a motivação de vocês, o motivo que leva a vocês a fazerem isso, não deve ser porque resultados acontecem, mas porque antes disso acontecer, eu estou operando na vida de vocês. E o primeiro ponto que eu quero aqui mencionar é que, meus amados, nenhum sucesso ministerial, seja pastoral, seja daquele que o Senhor te entregou ou vai te entregar, ele pode e não deve nos dar mais alegria do que nós nos alegrarmos naquilo que Jesus tem feito em nossas vidas, ou na nossa intimidade com Jesus. E essa alegria, ele aponta para a salvação. Observe aí o que é que diz o verso 20. Não vos alegreis, porque os espíritos se vos submetem. Alegrai-vos antes, ou seja, antes disso, por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Nos céus. A grande alegria deles, como eu disse, era porque eles expulsaram demônios em nome de Jesus. E isso nunca havia acontecido. Nunca havia acontecido. E agora eles têm autoridade para fazer isso. E isso também, amados, nos mostra que Jesus, Ele é a fonte de autoridade e poder do seu povo. Como ele bem disse lá em Mateus capítulo 28, no verso 18. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Toda autoridade. Meus queridos, vamos entender um pouquinho essa questão de autoridade. Vamos entender aqui. Eu ouvi uma ilustração que eu acredito que vai dar para entender bem. Nós temos aqui uma avenida, e os caminhões passam, voltam. Existe algo que sinaliza, que é o... Como é o nome do semáforo, né? Deu ali a luzinha vermelha, tem que parar, tá? Mas vamos imaginar que o semáforo queimou. Queimou. E aí os carros estão lá, bem à vontade. Vai, vem. E vai lá um guarda, ou um de nós. Chega lá, no meio da pista, com a nossa roupa, e começa a pedir para os carros parar. Minha pergunta é, os carros vão parar? Eu creio que não. Ele vai dar uma buzinada bem forte. Quem anda no trânsito de Iguatu sabe que o pessoal é meio estressado. Eu fico ali na esquina, quando eu fico ali na esquina da Zeni, às vezes olhando, né, o movimento, fizinho de tarde, um carro parou aqui, gente. Às vezes esperando o outro sair do estacionamento para estacionar, só deu uma parada, o que vem atrás já começa a buzinar. Eu digo, Senhor da glória, o pessoal vai morrer, vai infartar. É um estresse assim, em alto grau. Tá? Mas vamos imaginar que a mesma situação ocorre e um guarda de trânsito vem para a pista e lá vai para o meio da pista e faz isso aqui. O carro, ele vai parar? Por quê? Porque aquele está investido de autoridade. Ele tem autoridade. Ele fez uma prova, um concurso, alguma coisa, e está investido de autoridade para dizer, pare, vai,
prepare e vai. Quando Jesus convoca a sua igreja para realizar uma missão, que a igreja se coloca diante do Senhor, ele diz: eu vos darei autoridade em meu nome. Isso é uma promessa. Isso é uma promessa dada por Jesus. Meus amados, não é que nós não devemos ficar felizes com o que Deus faz por nosso intermédio. Não, não se trata disso. Mas que olhar muito para isso pode nos tornar pessoas orgulhosas e incorrer nas armadilhas de Satanás. Sabe qual é o pecado que mais nos aproxima de Lúcifer? Satanás é o orgulho. Em todas as formas. Sabe por que é que ele é um anjo caído? Porque é orgulhoso. Quis ser mais do que Deus. Todas as vezes que nós nos tornamos pessoas orgulhosas, nós nos tornamos parecidos com Ele. Sabe qual é a chave do reino dos céus? Para adentrar o reino dos céus, humildade. Coração de criança. Quem não tiver um coração de criança, não pode herdar o reino dos céus. Como é que faz para se desfazer disso? De orgulho. Eu só encontro uma explicação: a graça de Deus derramada em nossas vidas. Meus amados irmãos e amigos, cuidado com o orgulho. O orgulho é destrutivo. Destrói relacionamentos, destrói famílias, destrói igrejas, destrói amizades. O orgulho tem muito prejuízo na nossa vida espiritual, emocional e relacional. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos dê graça para vencer todo e qualquer tipo de orgulho em nossas vidas. Amém? Meus queridos, em segundo lugar, Jesus nos ensina na sua palavra que nada do que fazemos pode ser comparado ao que Ele fez por nós. Quando Ele diz assim: olha, não vos alegreis pelo fato dos espíritos ser expelidos, porque nós o expulsamos, mas antes vos alegreis pelo fato do nosso nome estar escrito no livro dos céus. Sabe o que é que ele quer falar com isso? Não se alegrem pelo que vocês estão fazendo por mim. Se alegrem antes disso pelo que eu estou fazendo em vocês. Porque quando nós nos alegramos pelo que Jesus fez em nós, nós estamos dizendo o seguinte: o que você fez em nós é mais importante do que o que você está fazendo por meio de nós. Quando nós nos alegramos primeiro naquilo que Ele fez em nós, nós estamos valorizando, colocando em primeiro lugar o que Ele fez na cruz do Calvário. E outra verdade que nós podemos afirmar aqui, meus queridos, é que a salvação é resultado do que Ele fez no Calvário, e não do que nós fazemos em nome dEle. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, vai nos mostrar isso. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, não vem também das obras. É dom de Deus, para quê? Para que nenhum homem caia e incorra no perigo do orgulho e se vanglorie. Então nós não somos salvos porque fazemos boas obras. Nós somos salvos para as boas obras. Para realizar boas obras em nome do Senhor. E Ele nos alerta os discípulos e alerta a nós aqui essa noite. Algum de vocês
lendo os evangelhos, viram algum milagre físico que Jesus realizou nos seus discípulos? Jesus curou? Sim ou não? Jesus ressuscitou? Sim ou não? Agora, nos 12 que ele escolheu, vocês vê relato na Bíblia de algum milagre físico que Jesus realizou? É interessante, né? Ele curou até a sogra de Pedro. Né? Nada contra a sogra, viu? Eu amo minha sogra, ela está aqui essa noite. Tá certo? Qual foi o maior milagre que Jesus realizou na vida de seus discípulos? Salvação. O tornou em novas criaturas. Mudança de caráter. Mudança de caráter. É importante essa observação, meus queridos, porque a maior obra que Deus deseja fazer na sua vida, na minha vida, é nos tornar uma nova criatura e alcançar a salvação em Cristo Jesus pela sua graça. A partir daí, Ele deseja realizar outras coisas por seu intermédio. Mas a maior, a que nós devemos nos alegrar, a que nós devemos exaltá-lo, é a salvação e a transformação de caráter e de um novo coração, de uma nova vida e de um novo ser que Ele deseja realizar em nós. Por que a minha preocupação e a de Jesus com a motivação? Porque, meus queridos, muitas pessoas têm buscado Jesus com motivações erradas. Pensamento é aqui e agora. Meus amados, quantas e quantas vezes, quantas e quantas pessoas nós já presenciamos? Estou no sofrimento, busco Jesus. Passou o sofrimento, vira as costas para Jesus. Não buscou com a motivação certa. Não buscou com o entendimento de que o que Ele tem preparado para nós é muito maior do que o que nós podemos ver. Que a minha verdadeira motivação ao buscar o Senhor Jesus é, primeiro, o amor a Ele, compreendendo o que Ele fez na obra do Calvário e nos alegrar na salvação. Meus queridos, muitas pessoas já perderam a alegria da salvação. Já sim. E quando eu olho para as Escrituras, Salmo 51, a oração de Davi, uma oração de confissão, de arrependimento pelo pecado do adultério, ele relata algo extraordinário lá no verso 12, ele diz: Senhor, devolve-me a alegria da salvação. Davi era salvo, sim ou não? Mas havia perdido a alegria. E o que foi que fez ele perder a alegria da salvação? Pecado. E muito mais do que pecado, pecado oculto. Ele diz: enquanto eu me calei, meus ossos se envelheceram. Ele diz: Senhor, eu não quero somente o teu perdão, eu quero que o Senhor devolva para mim a alegria da salvação, porque eu não estou tendo mais essa alegria. E é isso que Jesus está falando: alegrai-vos antes pelo fato do nome de vocês estarem inscrito no livro dos céus. Vocês ainda têm alegria na salvação? Sim ou não? Amém, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Meus queridos, em terceiro lugar, a utilidade na vida cristã pode, não é que é, pode ser uma armadilha, se ela for mais apreciada do que o nosso relacionamento com Jesus. Cuidado com a utilidade. O Senhor Jesus, Ele nos diz lá no Evangelho de Lucas 17:10, que quando nós fizermos algo para o Senhor, terminou de fazer, como servo, sou um servo inútil. Só fiz aquilo que deveria ter feito. Só fiz aquilo que deveria ter feito. Amados, tem muitas pessoas servindo a Deus, a Cristo, sem conhecê-lo. A palavra nos mostra isso com muita clareza, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 21 a 23. Quando Jesus irá retornar para prestar contas, para o julgamento final, alguns chegarão diante dele querendo se justificar: Senhor, Senhor, nós pregamos em teu nome,
Em teu nome fizemos maravilhas, em teu nome nós realizamos milagres. Ele olhará para essas pessoas, para algumas delas, e dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Essas pessoas pregavam em nome de Jesus. Muitos serão pastores, talvez até missionários, mas pessoas que ministram a palavra, pessoas que falam em nome de Jesus, e ele diz: nunca me conheceram. Por quê? Porque a sua alegria estava em realizar algo, e não naquilo que ele realizou em nossas vidas. E em quarto lugar, meus queridos, a salvação é motivo de alegria sem tamanho, pois nem todos têm o seu nome escrito no livro de Deus. E eu queria dizer algo aqui muito importante, que não é pelo fato de você ter o seu nome arrolado no rol de membros da igreja, que você tem o seu nome arrolado no livro de Deus. Você já perguntou para Deus se o seu nome está escrito lá? Meus amados, se o seu nome não tiver inscrito no livro dos céus, e o meu não tiver no livro dos céus, eu estou condenado. Eu sou um condenado a eternidade sem Deus. Procure refletir nisso, se o seu nome está inscrito no livro dos céus. Se não, peça a Deus misericórdia, enquanto você tem vida. Lá em Filipenses 4:3 vai dizer assim, o apóstolo Paulo, se dirigindo àquela igreja: peço-te a ti, meu leal companheiro de jugo, que ajude essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com outros cooperadores, cujos os nomes estão escritos no livro da vida. Apocalipse 3:8 vai falar também no livro da vida. Se é simbólico, se é literal, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: Deus, ele tem em suas mãos, diante de si, todos os nomes de todas as pessoas salvas em Cristo Jesus. Que a graça de Deus permita que o nosso nome esteja escrito no livro de Deus, e que nós venhamos alcançar a salvação. E em quinto e último lugar, meus queridos, Jesus, ele não fica triste com as nossas realizações. Pelo contrário, ele fica feliz. Se você observar o verso 21, Jesus diz: naquela mesma hora, alegrou-se Jesus no Espírito Santo. Ele se alegrou. Ele não ficou triste, e não fica triste. A grande preocupação dele é que a motivação dos discípulos se concentrasse só nisso. E meus amados, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra de Deus. Sabe o que é que isso quer dizer? Que nós não devemos buscar a aprovação do homem, nós devemos buscar a aprovação de Deus. Muitas vezes, quando nós nos alegramos com resultados e vem aquela coisa de elogios, nós podemos incorrer nesse risco de buscar sempre a aprovação dos homens. O que nós devemos fazer é buscar a aprovação de Deus, porque o que mais importa para Jesus não é o que nós fazemos para Ele, e sim o que Ele está fazendo em nossas vidas. O que é que o Senhor tem feito em sua vida? Ou melhor, o que é que o Senhor quer fazer na tua vida? Você já perguntou isso para Ele? Creio que hoje seja tempo de nós orarmos ao Senhor e buscar ter esse entendimento de Deus.
O nosso serviço no reino de Deus não deve ser nosso maior motivo de alegria, mas a nossa comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus. E fica o desafio, meus queridos, esse grande desafio de refletir qual era a minha motivação em seguir a Jesus. Qual é a sua motivação de estar aqui essa noite? O que motivou você a vir? Que a nossa maior motivação em toda a nossa vida seja se alegrar na presença do Salvador da humanidade, Jesus Cristo. Fiquemos em pé nesse momento. Nós vamos estar orando, agradecendo a Deus, porque pela sua graça, bondade e misericórdia, Ele tem nos sustentado dia após dia na sua presença. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Graças te damos, ó Pai, pela salvação que aqueles que por meio de arrependimento e fé têm em Cristo Jesus. Obrigado, ó Deus, por cada vida que veio aqui essa noite. Obrigado pela saúde que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelo mantimento em dias tão difíceis que nós vivemos. O que nós podemos dizer aqui essa noite é que até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor, ó Pai, tem operado maravilhas em nosso meio. E eu quero pedir a tua bênção toda especial, ó Pai, para cada vida que está aqui presente, aqueles que estão acompanhando pela transmissão no Facebook, pelas mídias sociais. O meu pedido é que o Senhor abençoe cada família aqui representada, que o Senhor retire de dentro de nós todo tipo de sentimento, todo tipo de dor, todo tipo de emoções que tem atrapalhado a nossa comunhão com o Senhor. Ó Deus, nos ajuda a sondar os nossos corações, ou sonda os nossos corações, de tal forma que o Senhor venha assim ajustar em relação a essa motivação, do porquê ou para que nós estamos te buscando. Que nós possamos encontrar no Senhor e na salvação que o Senhor nos oferece o nosso maior motivo de alegria, porque a maior obra que o Senhor deseja realizar no homem é salvá-lo dos seus pecados e da condenação eterna. E a partir daí, ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos comissione, nos instrua, nos oriente, nos dê assim graça, poder para caminhar debaixo da tua orientação e realizar a tua obra. E mais uma vez eu peço, ó Pai, tudo aquilo que está dentro do nosso coração e da nossa mente que não te agrada, que o Senhor retire agora em nome de Jesus. Seja amizades, seja sentimentos, seja más influências, que muitas vezes atrapalham a nossa aproximação com o Senhor, o nosso encontro com o Senhor, a nossa comunhão com o Senhor, que o Senhor retire em nome de Jesus. Que o Espírito Santo opere esse milagre, o milagre da regeneração, de fazer um novo homem, o milagre da santificação, de tirar o velho homem de dentro de nós, e o milagre da glorificação, que é nos tornar a semelhança, a imagem e semelhança do nosso Salvador Jesus. E que a tua graça, que o teu amor, que a tua bondade, que a tua misericórdia seja sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. A igreja diz: amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados,
Nós estamos chegando aqui ao final do nosso culto coletivo, tá? Eu desejo a todos vocês, de todo o coração, uma semana abençoada na presença de Deus, tá? Com oração silenciosa, assim, nós encerramos o nosso culto. Que Deus vos abençoe.